Olá pessoal, hoje eu estou aqui para deixar algumas dicas para você que está iniciando, para você que tirou essa carteira e ainda não saiu com o carro sozinho, ou para você que ainda está tirando e ainda tem algumas dúvidas, ainda está segura para pegar um veículo, para pegar um carro e sair com ele pelas ruas. Então, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre a embreagem, vou falar sobre o freio, sobre o acelerador e sobre a marcha. Então eu vou mostrar na teoria como que funciona, porque eu sou da seguinte teoria, eu costumo sempre estar frisando bastante isso. A gente tem medo do desconhecido. Quando a gente passa a conhecer uma coisa mais a fundo, entender um pouco mais sobre um determinado assunto, a gente passa mais a não ter medo, a gente tem um domínio maior. Então eu quero passar um pouco mais para você o porquê de eu ter que trocar de marcha, o porquê de eu ter que pisar na embreagem, o porquê de eu ter que reduzir a marcha, o porquê que o carro morre. Então, são perguntas que são deixadas no meu canal, e também quando eu saio para dar aula eu vejo que ainda existe muita dúvida, porque às vezes as pessoas fazem as coisas porque alguém disse que era para ser feita e eu faço isso porque eu ouvi falar que era para ser feita, mas até então eu não sei o porquê que eu tenho que fazer. As pessoas falam que eu tenho que sentir o carro, mas sentir o carro como assim? O que que é sentir o carro? Então, na verdade, eu estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos que ficam em aberto, né? Que as pessoas ficam com essas perguntas, com essa dúvida, e chega na hora no trânsito sozinha, se embaralham toda porque não sabe o que fazer. Porque me mandaram fazer e agora o que que eu vou fazer? Para que que serve isso? Que marcha eu devo colocar? Como é que eu faço isso? Agora que marcha que eu estou? Eu preciso olhar para a marcha, eu preciso saber qual estou para... Não. Então, na verdade, eu estou aqui hoje para esclarecer um pouco mais isso, passar um pouco mais de conhecimento para vocês, dividir com vocês um pouquinho mais do meu conhecimento. Então vamos lá. Então vamos falar da embreagem. Para que serve a embreagem? Qual é a função da embreagem? Por que que eu tenho que usar a embreagem? Então a embreagem, na verdade, quantas funções ela tem? Então a embreagem, na verdade, ela serve para quê? Para me auxiliar na troca das marchas. Eu não consigo passar uma marcha sem antes afundar a embreagem. E qual é a outra função que a embreagem tem? Ela é responsável por fazer o carro andar. Porque se eu também pisar na embreagem, botar a marcha, acelerar, mas se eu não liberar a embreagem, o carro também não vai andar. Então ela é responsável por fazer o carro andar. E o acelerador então, Paulo, não é ele que faz o carro andar? Não, o acelerador ele aumenta a compressão do motor, ele aumentaria a velocidade. E mediante uma marcha que é responsável também pelas velocidades. Então, qual é a outra função que a embreagem tem? Ela tem a função também de neutralizar a marcha. Ela tira a autonomia da marcha. Como assim, Paulo? Como que isso funciona? Então vamos lá. Digamos que quando eu vou parar um carro, por que que eu preciso pisar na embreagem? Porque se eu não pisar, o carro morre, Paulo. Perfeito. Se eu não pisar, o carro vai morrer. Então, para que o carro não morra, eu preciso pisar na embreagem. Então, vamos entender como que ela neutraliza a marcha. Digamos que eu coloquei a primeira marcha, saí com o carro, passei a segunda marcha. Aí, de repente, o trânsito à frente para. Eu vou lá e aperto o freio, mas não piso na embreagem, o carro morre. Então, por que que o carro morreu? Ele morreu simplesmente por um motivo. O que que acontece? Ele não entendeu o que você queria. Quando você passa a segunda marcha, o carro entende que é para você embalar. Quando você aperta o freio, ele entende que é para você parar. Só que o carro ele ficou nessa indecisão. Era para embalar ou era para parar? Então o carro não sabe se você quer parar ou se ele quer embalar. Então o que que acontece? Se você não pisar na embreagem, ele vai morrer. Então por quê? Então o que que a embreagem faz, na verdade? Ela tira a autonomia da marcha. Então, quando eu afundo o pé na embreagem, a marcha fica neutralizada, fica sem autonomia. Eu posso apertar o freio porque não tem nenhum comando dizendo para o carro para onde ele tem que ir e como ele tem que ir. Se é para trás, se é para frente, se é rápido, se é devagar. Então a embreagem ela tem essa função. E o freio em si, o que que ele faz? Ele diminui ou para. Então eu tenho que ver a situação e agir de acordo com a situação. Eu não posso ir lá e afundar o pé no freio e apertar ele com toda a força. Não. Eu preciso ver em que situação e como eu vou aplicar ele de acordo com a situação. Se eu vejo que o trânsito está indo devagar, eu começo a pressionar o freio
devagarinho e vou pressionando, porque até mesmo porque eu preciso alertar o carro de trás. Toda vez que eu pressiono o freio, me acende o black light, que é a luz de freio lá atrás, ó. Então o carro de trás já sabe que eu estou freando, ou ele se afasta, ele começa a diminuir também. Então essa é uma outra função. Então nós falamos de embreagem, falamos de freio e falamos de acelerador, em que ele tem que aumentar. Agora, uma outra dúvida que eu sempre tenho pergunta: Paulo, quando é que eu tenho que reduzir? Quando eu vou parar, eu posso parar na quinta marcha? Eu posso parar na marcha que eu estou? Sim, você pode parar na marcha que você está, desde que você pise na embreagem. Então, em que situação eu tenho que reduzir? Ah, se eu estou na quinta, eu tenho que ir para a quarta, para a terceira, depois para a segunda e para a primeira para poder parar o carro? Não necessariamente. Então, quando é que eu faço uma redução? Redução eu faço quando eu vou continuar andando numa velocidade menor. Digamos, eu vejo que o sinal lá na frente ele abriu, só que os carros ainda não seguiram e eu estou me aproximando muito rápido dos veículos que ainda estão parados. Então isso significa que a minha velocidade está maior que a deles. Então eu não vou mais parar, porque o trânsito começou a fluir. Eu vou continuar andando, sendo que numa velocidade menor. Então isso me obriga a botar uma marcha menor. Mas Paulo, que marcha? Como é que eu vou saber qual é a marcha que eu vou colocar? Se eu estava na quinta, e como é que eu vou saber para que marcha eu devo ir? Então vamos lá. Eu costumo dizer que as marchas em carro 1000 a gente utiliza a cada 10. Então a primeira eu vou de 0 a 10. A segunda de 10 a 20. Terceira de 20 a 30. Quarta de 30 a 40. Quinta de 40 a 50. Então você vinha na quinta a 40 ou a 50 ou a 60 km por hora. E você começa a frear o carro de forma suave. E você sente que você freando o carro, quando você começa a frear, se ele saiu da quinta, você está na quinta marcha, ele saiu da casa dos 50 e ele vem caindo para 40, você vê, quando você chegar próximo ao 40, ele vai começar a tripidar um pouquinho. Então o que você vai fazer? Você vai pisar na embreagem. Só que você precisou frear bem mais, que isso a velocidade foi para 30. Então qual é a velocidade que corresponde, qual é a marcha que corresponde à velocidade de 30 km? É a terceira. Então eu vou lá e jogo para a terceira marcha. Aí fica bem mais fácil. Mas Paulo, eu posso ir da quinta para a terceira? Sim, na redução te permite. Agora da terceira para a quinta, na ordem crescente, você aumentando a velocidade, não daria para se fazer. Perfeito? Então aí ficou mais alguma dica. Para aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, deixe o seu joinha e deixe a sua pergunta e nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.